Glória a Deus. Saúde a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a santa, gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meditando na palavra do Senhor hoje, o Senhor me levou no livro de Gênesis 37, que vai nos contar um pouquinho sobre José do Egito. José vendido pelos seus irmãos. José habitou com Jacó na terra dos peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa história é uma história muito conhecida. Eu não vou ler todo o capítulo, porque ele é bem extenso, ele vai até o 36, mas eu vou estar explicando resumidamente, e eu creio que todos vão entender. José era o filho amado de seu pai Jacó. Jacó já teve José na velhice. Então, José era um filho muito amado, porque enquanto Lia e Raquel eram as esposas de Jacó, Lia lhe dava muitos filhos, Raquel era a esposa amada, mas os planos do Senhor eram para Jacó e Lia, não Jacó e Raquel. Mas Jacó, ele quis a história deles que fosse mudada, né? E automaticamente ele amou Raquel na primeira vista. E Lia, ela era formosa também, mas a Bíblia não relata que ela era tão bonita como a irmã. E ele Lia todo ano, ela dava um filho a Jacó, mas Raquel não. Raquel, ela teve a madre cerrada pelo Senhor, ela é estéril. E de repente ela engravida, né? E ali nasce José. José. José era um rapaz muito amoroso com seu pai, porque ele já era um dos caçulas, um caçula, e o seu pai ensinou muita coisa. Ensinou a palavra de Deus, ensinou a ler, a fazer cálculos. Enquanto os outros iam tosquiar as ovelhas, trabalhar no pasto, José estava aprendendo as coisas do ofício que o pai ensinava para ele. E os irmãos de José, eles tinham muito ciúme, mas muito ciúme, porque Jacó, tudo dele era para José. Então, o que acontece? Ali um certo dia, os irmãos de José vão trabalhar em um lugar longe. E ali eles tramam em matar José. Só que Rúben não aceitou que tirasse o sangue do irmão dele, né? Falou, não, isso não, a gente não vai fazer, a gente não vai fazer. Só que os irmãos dele acabaram vendendo José para um comerciante de escravos que foi levar umas mercadorias no Egito. Chegando ali, o que aconteceu? Potifar, chefe da guarda do faraó, se agradou de José, porque ele era bem apresentado, ele era uma pessoa, um rapaz novo, né, na idade, mas ele era muito saudável. E o faraó comprou ele e levou para sua casa. E ali o faraó não, Potifar, perdão. Potifar começou a ver as habilidades daquele jovem. Em tudo que entregava na mão dele, prosperava. Se entregava algo, ele sabia arrumar, ele sabia fazer, ele sabia como conduzir aquele problema. Então, ele lhe entregou a casa em suas mãos para ele administrar. Só que Potifar tinha uma esposa que perseguia José a todo tempo.
José é um homem reto, um homem íntegro, um homem que conhecia a Deus. Ele jamais iria se envolver com a mulher de seu chefe, né? Seu patrão. Então ele corria daquilo ali e não teve uma escapatória. Aquela mulher armou um laço para ele e acabou que ele caiu naquela armadilha. E quando ele cai naquela armadilha, nem Potifar acredita nele. E ele é lançado ali naquela prisão. Mas o que me chama mais atenção é que quando Deus tem um plano, Deus tem um projeto, o inimigo até pode tentar te parar, mas Deus não vai deixar. Porque José, ele era um menino sonhador, ele sonhava e ele contava os seus sonhos para sua família. E um dia o pai o repreendeu, porque o sonho dele era que todos se curvassem perante ele. E o pai dele falou: Mas eu e tua mãe, teus irmãos vão se curvar perante você. E repreendeu ele com aqueles sonhos. E depois ele teve outros sonhos dos feixes amarrados. E ali foram vários sonhos. Só que o que acontece? Quando José é lançado nessa prisão, o chefe dos carcereiros também se agradou da conduta dele. Porque ele não era uma pessoa desordeira, não era uma pessoa bagunceira, não era uma pessoa que fazia arruaça. Não, ele era bem tranquilo. Então ele deixou que ele tomasse de conta daquele cárcere. Ele tinha a chave de todas as celas, ele conversava com todo mundo. E numa dessas conversas, ele conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó. E ali os dois tiveram um sonho. E José conseguiu interpretar esses sonhos. Da forma que José fala para um e fala para outro, aconteceu. E o copeiro, ele voltou para sua atividade, como José tinha falado, e o padeiro foi enforcado, como José também tinha mencionado. O que me chama mais atenção também nessa passagem é que, muitas das vezes, nós não sabemos esperar o tempo e nem o processo. A gente quer as coisas para hoje, para ontem, para agora. E José, ele ficou nessa prisão, não foi 1 ano, não foi 2 anos, foram muitos anos. José chega no Egito, é um adolescente. E ele passou bom tempo na prisão sem dever nada para ninguém. Mas hora nenhuma você via José reclamando, hora nenhuma você via José murmurando. Mas José estava adorando. José estava buscando a face de Deus em oração. O que mais me chama a atenção é que quando acontece um problema, nós murmuramos muito, nós não acreditamos, nós reclamamos, não deixamos, não deixamos nas mãos do Senhor, queremos colocar nossas mãos, queremos ajudar o Senhor, como se o Senhor não precisando da nossa ajuda. Queremos falar para o Senhor como que é para ser feito. E José, ele vai nos dar uma grande lição. Em tudo que acontecer na sua vida, somente dê graça. Porque José já estava bem de idade avançada, já era um homem formado, quando ele sai dessa prisão para interpretar o sonho de Faraó. E ali, quando ele interpreta aquele sonho, ele é levantado governador daquela província, daquela região. Abaixo de Faraó, era José que governava. Olha, para você ver, o menino sonhador foi abandonado pela família,
foi levado para uma terra que não era dele, costumes diferentes, e hoje Deus coloca ele de pé, mas com vestimentas, vestimentas, anel no dedo, e coloca ele para governar um povo. Olha o que Deus faz na nossa vida. Muitas das vezes, as coisas não acontecem na minha vida e nem na sua, porque nós não esperamos o processo de Deus. Nós queremos que as coisas acontecem do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. Tem que ser tudo do jeito que eu quero. Nada pode sair do jeito que eu estou buscando. Então, Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E tudo que Deus faz nas nossas vidas é o melhor. Porque o controle da minha vida e o controle da sua vida não fica nas nossas mãos. Fica nas mãos do Senhor. É o Senhor que liga, é o Senhor que desliga, é o Senhor que fala chega, é o Senhor que fala basta, é o Senhor que fala, olha, hoje acabou seu sofrimento. Hoje eu seco suas lágrimas. Hoje eu te dou um fôlego de vida novo. Hoje eu vou te renovar suas forças. Mas para isso nós temos que crer, 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 sem duvidar. Porque hoje o cristão é o seguinte: ele quer o milagre, ele busca o milagre, mas ele não quer o dono do milagre. Ele não quer saber das coisas conforme é para ser feita. Deus, Ele quer te abençoar. Ele tem tudo para entregar nas suas mãos. Ele restaura o seu casamento, Ele cura suas feridas, Ele trata com seu esposo, Ele cuida dos seus filhos, Ele abre porta, Ele fecha a porta. Ele te dá empresa, Ele te dá carro, Ele te dá casa, Ele te dá uma conta bancária boa, mas Ele quer a sua obediência. Ele quer o seu coração. Ele quer que você fale com Ele de verdade, que você entregue os seus caminhos para Ele. Eu fico muito maravilhada com Deus, porque Deus ele podia fazer o seguinte: como Ele é dono de tudo, né? De ouro, de prata, de tudo, foi Ele que criou. Ele podia falar: você é meu, sem saber se eu queria servir Ele ou não. Mas Deus ele é tão justo e bom, que Ele nos dá um livre arbítrio de escolha. Eu escolho andar com Jesus. Eu escolho estar na presença dEle. Deus, Ele nunca, nunca vai entrar na minha vida se eu não permitir. Então, minhas irmãs e meus irmãos, fique firme com Deus, porque como Deus mudou a história de José, de um menino que era vendido como escravo, ficou preso não sei quantos anos, injustamente, mas foi levantado governador do estado, da província, daquela região toda ele governava. Por quê? Porque quando Deus tem um plano, Deus tem um projeto, vai se cumprir na minha e na sua vida. Basta somente você crer. Basta somente você confiar. Basta você entregar para Deus os seus caminhos e descansar no Senhor. Não duvida. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo dele. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Perfeito. Deus, ele nunca atrasa e nunca adianta. Deus chega na hora certa. Na minha vida e na sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar, possa te guardar, possa te iluminar cada dia mais. Se assim Deus permitir,
eu, a missionária Adriana Duarte, amanhã voltarei com outro devocional para vocês. Amém? Louvado seja Deus.